Olá, queridos, é a Chay, eu, a Cleidiana do Ministério, o canal Azeite e Vinho, e nós estamos na nossa penúltima semana da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje, no 26º vídeo desta série, eu quero falar com vocês a respeito do pilar da iniquidade chamado orfandade. E para isso, eu quero que vocês leiam comigo o texto que se encontra em Salmos 82, versículo 3, que diz assim: Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. A palavra órfão, ela não significa inicialmente aquela pessoa que perdeu um ou ambos os pais. Na realidade, a palavra órfão, ela significa desamparado, uma pessoa que não tem amparo, uma pessoa que não tem guardiões, uma pessoa que não tem protetores, uma pessoa que não tem ajudadores. E aí, como entende-se que a criança, quando nasce, as primeiras pessoas que devem fornecer esse amparo, essa provisão, esse cuidado, essa ajuda e etc. na vida dela são os pais? Com o passar do tempo, a palavra órfão então começou a significar alguém que perdeu um ou ambos os pais. Mas quando você estuda, eu acredito que está no latim, a palavra órfão, Mas eu acredito que tem conotação grega também, tem um entendimento do conceito grego, mas eu acredito que a palavra órfão, ela é latina, certo? Esse conceito que eu estou passando para vocês veio do latim. Então, quando você estuda, você percebe que inicialmente é alguém que não tem um amparo próprio. Então, ela é desprovida de amparo. A orfandade, ela, foi resultado, porque nessa segunda semana aqui dos pilares da iniquidade, eu estou falando que a rebelião humana contribuiu. Então, em busca da sua independência, a rebelião humana então estabeleceu a orfandade, ficou sem amparo. E você percebe isso claramente ali em Gênesis 3, onde é dito claramente que antes, principalmente ali na punição que foi dada para o macho, antes a provisão que o homem receberia naturalmente, por meio também da graça, porque já tinha sido criado todas as coisas que o homem ia precisar para viver, para se alimentar, para comer, mas também por meio da recompensa, o homem iria trabalhar na terra para também produzir, a gente fala, que a agricultura foi a primeira profissão que o homem teve. Então, foi dito que não seria mais facilmente obtido. O homem não iria receber da graça, ele iria, e nem de uma recompensa, certo? Porque ele iria comer as coisas pelo suor do rosto dele. E aí você pode dizer, mas isso não é uma recompensa? Não, quando você recebe, você mesmo trabalhando muito, ainda recebe menos do que você precisa. E o conceito da recompensa é que seja justo, que aquilo que você plante, você colhe. E dentro de um ambiente de punição, dentro de um ambiente da iniquidade, você sempre receberá menos, mesmo você trabalhando demais. A única maneira hoje, dentro da cultura da iniquidade, de uma pessoa receber o suficiente é se ela cometer negócios ilícitos, ou se ela desistir, abrir mão completamente das outras áreas da sua vida e se dedicar 100% ao trabalho. Então, ela vai abandonar família, ela vai abandonar sua própria saúde, ela vai abandonar seu próprio descanso, tudo para a questão do trabalho. O Satanás ele só libera essas duas formas de você conseguir ser provido. Ou você trabalha para ele, para a promoção da iniquidade, fazendo negócios ilícitos, ou você desiste de outras coisas que são benéficas para você, como saúde, paz de espírito, descanso, sua família, seus amigos, e se dedica exclusivamente ao seu trabalho. Se você não se escravizar, seja por meio do trabalho ou porque você está se corrompendo moralmente falando, Satanás, ele não abençoa você financeiramente falando, de uma maneira que você consiga plantar e colher. Não, se você plantar, você não vai colher ou vai colher bem menos do que aquilo que você precisava plantar. Então, não existe esse conceito dentro da iniquidade de você estar recebendo a sua provisão na medida que você precisa dela.
E a orfandade, ela fala sobre isso, esse sentimento que instala, que a única pessoa que se preocupa com você é você mesmo, certo? Que a única pessoa que ama você é você mesmo e que você não tem apoio e ajuda de ninguém em lugar nenhum. A orfandade, com o passar do tempo, ela acaba gerando independência, né? Ela acaba fortalecendo o espírito de dependência, porque esses 6 pilares da iniquidade, um vai fortalecendo o outro à medida que um pilar sempre vai ser mais, um ou 2 pilares serão mais fortes. Quando você vem para o reino, a gente percebe que tem pessoas que têm 1 ou 2 pilares que são mais fortes na vida dela, mas esses pilares, eles sustentam os outros 6. Tem pessoas que dizem que o meu ensino está errado, está incompleto, que na realidade são 8 pilares da iniquidade, não 6. Por enquanto eu não fui bem convencida, mas caso eu consiga enxergar os outros 2 que estão faltando, a gente vem aqui e reensina, né, esse ensino e acrescenta os 2 pilares que faltam. Porque na realidade é uma estrela de 8 pontas e não de 6. Mas, né, o que eu me recordo é que são 6 pilares. E aí, então, a orfandade, ela acaba, então, estabelecendo dentro de você o sentimento da independência, ela acaba fortalecendo dentro de você também o ambiente do medo, que é o que nós vamos terminar essa semana falando sobre o pilar do medo, e ela traz isso, esse sentimento de que você não tem ninguém por você, de que você está completamente sozinho, de que a única pessoa que se preocupa com você é você mesmo. E aí, como é que esse sentimento de orfandade, ele aparece no dia a dia, além desses sentimentos? Aquela vergonha de pedir ajuda, aquele sentimento de que você sempre está atrapalhando. Por quê? Porque a orfandade, ela também gera uma segunda consequência, que é a bastardia. E o que é a bastardia? A bastardia é o filho ilegítimo, é o filho que nasceu fora de uma aliança, é o filho da vergonha, é o filho da prostituição, porque ele é fruto de prostituição, de adultério, de promiscuidade. Então, há dentro do ser humano hoje esse sentimento não apenas de orfandade, mas da ramificação da orfandade, que é o sentimento de bastardia. Então, o ser humano hoje, dentro da iniquidade, ele não consegue se sentindo pertencente a ninguém. Ele sempre acha que ele está atrapalhando, que ele é um fardo, que ele é um incômodo, que ele é um peso. Ele não consegue se conectar profundamente com ninguém, as relações dele são rasas. Por quê? Porque a profundidade das relações, querido, ela vem dentro de um ambiente de família saudável. Ela vem dentro daquela conexão de que você pertence aos seus pais, de que você nasceu pertencendo a alguém, você nasceu dentro de um ambiente de acolhimento. E aí, quando órfãos geram outros órfãos, não há dentro da família esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de acolhimento. A impressão que passa quando você visita algumas famílias, que órfãos geram outros órfãos, ok? É que parece um clube, né? Parece um lugar onde as pessoas se encontram, dormem, mas não tem essa visão de aqui é o meu lugar. Aqui é a minha casa, não tem esse ambiente de pertencimento. Às vezes, dentro de uma família, você consegue sentir isso só com o pai gera esse ambiente de inclusão na família. Tem outras famílias que as pessoas só conseguem sentir que pertence a alguém só com a mãe, mas raramente, dentro de um ambiente de iniquidade, você sente isso com os 2. E aí, esse sentimento de que você é uma folha solta, ele conduz você a muitos desastres. Há relacionamentos abusivos, né, entre homens e mulheres, há amizade tóxicas, porque você está sempre procurando pertencer a alguém, né? A ceder coisas no seu ambiente profissional, tá ali o seu chefe te pedindo para cometer um ato ilícito e você aceita, porque você de repente fica com medo de perder aquele emprego, porque de repente aquele emprego ocupou um lugar de acolhimento, de inclusão, de pertencimento. A orfandade, ela gera tudo isso. O apego, o absurdo, a reputação, porque nem sempre é uma questão de orgulho ou uma questão de
de confundir reputação com bom testemunho, que leva uma pessoa a ser tão apegada à opinião que as outras pessoas têm a respeito daquilo que ela é e daquilo que ela faz. Muitas vezes a orfandade também está instaurando isso através de: se as pessoas não gostarem de mim, ninguém vai me querer. Então eu tenho que fazer aquilo que as pessoas querem, eu tenho que dançar conforme a música que eles estão tocando, porque se eu não fizer isso, eu serei rejeitado, ninguém vai me querer. Então a orfandade, ela gera tantas coisas na sua vida. O sentimento de que você não pertence a ninguém, de que você é um eterno desamparado, querido, querida, ele gera tantas coisas na sua vida, que essa é uma das coisas que Deus começa a destruir na sua vida na infância. Quando nós ensinarmos para vocês lá no nosso canal do YouTube sobre as fases de maturidade, que é como eu prometi para vocês, vai ser o nosso ensino da reabertura do estudo paralelo lá no YouTube, você vai aprender que a infância é o ambiente onde Deus restaura a paternidade e a maternidade nele e restaura a sua filiação. Por quê? Porque a orfandade e a independência é uma das primeiras coisas que Deus quebra já lá assim que você é regenerado, já lá assim que você nasce de novo. E por quê? Porque uma pessoa que não sabe a sua origem, que não reconhece-se em Deus, que não consegue ver Deus na vida dela, ela sendo como agente, como um filho de Deus, ela não consegue desenvolver as outras coisas na vida dela. Por quê? Porque ela vai acabar cedendo para Satanás quando Satanás fizer promessas de falsas famílias. Né? Quantas vezes, né? Porque a orfandade, querida, ela é cultural. Muitas vezes a pessoa cresceu com ambos os pais e ela tem comportamentos de bastardia e orfandade. Tanto que você percebe isso na adolescência. De repente os amigos se tornam mais importantes que o pai e com a mãe. E isso são características de orfandade e bastardia. Não é só porque a pessoa cresceu sem pai ou cresceu sem mãe. Às vezes ela teve os dois dentro de casa, mas como órfãos geram órfãos, a pessoa mesmo tendo fisicamente a presença de ambos os pais, né, até porque dentro da infantilidade muitas vezes os pais não conseguem agir como os pais, mas como amigos ou irmão mais velho dos filhos, leva a pessoa então a buscar nos amigos aquele sentimento de pertencimento que a sua família original não conseguiu reproduzir dentro dele. E aí é onde entra todas aquelas outras coisas que eu falei e mais coisas daquilo que eu não disse. Deus, ele precisa destruir a sua orfandade, ele precisa destruir o seu desamparo. Por quê? Porque você nunca vai se entregar completamente ao Senhor se você continuar tendo a ideia de que você é um incômodo, de que você é um fardo. Quantas vezes as pessoas não oram pelas suas próprias necessidades porque elas não querem incomodar a Deus? Esses dias estava vendo um videozinho de uma guria, né, falando como ela conseguiu o notebook lá para o marido, né, ela estava contando nos stories dela lá, e ela disse que ela teve que orar porque o marido achava que ele não deveria incomodar Deus com essas coisas. Isso, querido, é um sintoma de orfandade e bastardia. Não, a pessoa não ora pelas necessidades dela, ela não pede coisas a Deus. Lógico que existe o desequilíbrio da pessoa só pedir e não fazer a parte dela também. Existe esse desequilíbrio, a gente não está apontando para isso, certo? A gente já falou sobre a graça e a recompensa no vídeo anterior. Então existe o desequilíbrio daquele dos carrinhos de mão, certo? Ele quer ser o eterno ajudado, ele quer ser o eterno, ele não se move para nada. A parte da recompensa ele não se lembra, ele só quer viver de graça. Ele não quer viver da recompensa, certo? Então é o que eu chamo os carrinhos de mão. Ele só sai do lugar se for empurrado por alguém. Então não estou falando dessas pessoas, mas eu estou falando de alguém que é equilibrado, que entende o conceito de graça e recompensa, mas tem dificuldade de desfrutar da graça. Por causa que ela acha que ela é um fardo, que ela é um incômodo e que ela deve se virar sozinha e não deixar Deus se incomodar por isso. Por quê? Porque ela não se sente pertencente a Deus. Ela não se sente pertencente a uma família. Então ela tem medo de ser abandonada. Ela sempre se acha rejeitada ou rejeitado, porque ela não se vê dentro desse ambiente de acolhimento, de que ela sempre será amada, de que ela sempre estará ali. Por quê? Porque ela não consegue ver os esforços que as pessoas fazem para preservar a vida dela.
O desamparado não enxerga isso porque ele está tão preso nesse lugar de desamparo. Ele está tão preso nesse ambiente de desamparo que ele não consegue reconhecer tudo o que já foi feito e o que ainda se está disposto a fazer para preservar a vida dele. Ele não consegue entender a graça, ele não consegue entender o ser amado, a parte do amor que diz de que ele é completamente amado. Então Deus vai destruir, né, quando ele estiver retirando a cultura do mundo de dentro de você, a iniquidade, ele vai destruir a sua orfandade e a sua bastardia. E com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.